Bom, pessoal, vamos agora para um outro tipo de algoritmo de escalonamento, que são esses aqui, algoritmo de escalonamento parametrizado. O que eu vou estar frisando aqui nessa transparência é esse parametrizado, tá bom? Então vamos falar aqui sobre política e mecanismo. Então, a ideia é separar o que é permitido fazer de como a coisa deve ser feita. Então, o how aqui, como eu vou fazer a coisa, é a política, tá? E o, o que é permitido fazer, o que é permitido fazer aqui, então esse what's allowed, o que é permitido fazer é um mecanismo. O mecanismo daquilo que é permitido fazer e a política é como as coisas vão ser feitas. Então, falando aqui no nosso contexto aqui de escalonador, o que é permitido fazer é dado pelo kernel, pelo escalonador aqui, em particular pelo escalonador, pelo scheduler, tá bom? Então, se eu tenho um escalonador que é parametrizável, né? Eu coloco aqui os parâmetros falando. Eu tenho vários parâmetros falando o que eu posso fazer aqui. Agora, como que eu preencho os parâmetros? É dado por algum processo que está acima do kernel, tá bom? Tá? Então vamos ver qual que é a ideia. Uma vez que eu separei a política do mecanismo, né? Mecanismo, kernel, política está no processo. Eu tenho aqui que um processo ele sabe qual das suas threads filhas é importante e requer prioridade. Então, como eu falei, em banco de dados você tem algumas threads que atendem a diretoria da empresa, então essas threads aqui vão ser mais prioritárias, tá bom? A gente pode parametrizar, né, o escalonador de tal forma que essas threads vão ser mais prioritárias, né? Mas quem sabe quais threads vão ser mais importantes não é o kernel, é o processo que está, por exemplo, cuidando do banco de dados, tá bom? Então, dado que o meu kernel ele é parametrizável, né? Então aí eu dou um mecanismo, né? Um mecanismo no kernel do Linux, por exemplo, falando se possibilitando com que um processo altere os parâmetros do kernel. Então aqui está escrito aqui no último aqui. Então esses parâmetros eles são preenchidos por um processo usuário e aí ele estabelece uma política para os para os processos que ele controla, né? Então eu vou colocar aqui um exemplo aqui. Se eu tenho um processo que gerencia um banco de dados, então o processo mais importante, vamos supor que seja o pai dos filhos, né? O processo pai, ele estabelece aí digamos, a prioridade de cada um dos filhos. Tá? Então aí ele pode, e aí como o kernel é parametrizável, né? Ele fala assim, esse processo aqui me coloca em uma prioridade maior, esse em uma prioridade menor. Então esse processo que gerencia o banco de dados, ele pode fazer uma coisa desse tipo porque o kernel permite com que isso seja feito. O kernel do Linux permite com que você mexa nos parâmetros do escalonador? Permite sim, tá bom, pessoal?